gravando aqui. Bom, Pessoal, agora foi. agora foi. Bom, pessoal, então no seminário demorou, né? Bom, pessoal, no seminário de hoje, então, vai ser o Felipe, né? O Felipe Assis Couto, e ele vai falar um pouquinho aqui sobre o uso aí de ferramentas de análise numérica, né? Para estudar esses ressonadores, né? Do tipo Whispering Gallery Mode, tá bom? Felipe, manda ver. Bom, boa tarde todo mundo, né? Eu sou o Felipe, para quem não conhece, eu sou aluno do Kleber. A ideia desse seminário é a seguinte: eu peguei um período de testes aí do software do Console, e para aprender a usar, ganhar uma familiaridade, eu resolvi pegar um problema que já é conhecido, a gente já estudou no grupo, eu vou acabar trabalhando um pouco com ele durante o meu doutorado, são os Whispering Gallery Modes. E além disso, é um problema que já tem um resultado analítico. Então, é um pouco mais fácil da gente analisar os resultados e validar as simulações que a gente está fazendo. Então, o propósito é mais, na verdade, aprender a mexer no software e validar o que a gente está fazendo, para a gente saber se a gente está com os parâmetros certos, está chegando a um resultado plausível, se a gente está usando adequadamente o programa. Bom, introduzindo o fenômeno, né, esses Whispering Gallery Modes, o pessoal percebeu que quando você estava numa igreja, que tem aqueles salões circulares, né, onde fica a cúpula, uma pessoa que fala aqui numa ponta do salão, uma outra pessoa que está do outro lado do salão oval aqui, ela vai ouvir um sussurro. Porque o que acontece? O som, ele vai refletindo aqui, as ondas sonoras, elas vão refletindo na parede e elas percorrem todo o perímetro do salão. Em ótica, a gente tem um efeito semelhante, que se a gente tem um material circular com índice de refração maior do que o meio externo, por reflexão interna total, a gente também vai ter o mesmo efeito. Esse tipo de fenômeno é usado para fazer cavidades que elas têm alto fator de qualidade, elas confinam a luz por bastante tempo. Isso é interessante para vários estudos, porque a gente consegue atingir bastante intensidade dentro do ressonador, mesmo com pouca intensidade de excitação. E existem algumas aplicações disso, como filtros óticos, sensores, e acho que mais recentemente o pessoal tem explorado isso para plataformas de informação quântica. E aqui na direita é só um plot do que seria o campo elétrico, né? Uma componente do campo elétrico num ressonador. Então aqui dentro a gente teria uma refração maior e em volta aqui do cilindro ar. Para resolver esse problema, né, o que a gente tem que fazer basicamente é resolver as equações de Maxwell. Tem duas abordagens que a gente pode fazer numericamente. Uma delas é resolver no domínio do tempo. Então a gente vai discretizar o tempo em pequenos intervalos e aproximar as derivadas por algum método numérico e fazer isso até a gente resolver nosso problema, por um tempo suficientemente longo para o nosso problema convergir para o estado que a gente quer observar, para um estado permanente, né? O problema é quando a gente está trabalhando com esses ressonadores, esse estado transiente é muito longo, porque a luz fica muito tempo nesse ressonador. Então, a gente pode usar uma outra estratégia, que é a análise no domínio da frequência. Então, o que a gente faz? A gente assume que a dependência temporal dos campos elétricos e magnéticos ela é harmônica, quer dizer, esse E elevado a I ômega T. Com isso, a gente pode manipular as equações e tirar essa dependência temporal de fora. E a gente precisa resolver, então, só essa equação mestra aqui, que é a equação do domínio do tempo. Então, a gente vai resolver, vai colocar os parâmetros adequados e vai resolver para o vetor campo elétrico. Só uma observação, essa hipótese aí de dependência temporal harmônica, ela é válida para meios lineares, porque essa frequência tem que ser conservada. Então, se a gente tem um meio não linear, você vai ter, por exemplo, mistura de ondas, e essa hipótese não é válida mais. Existem meios de contornar isso, mas, enfim, foge o escopo aqui do que eu estou falando nesse seminário. Bom, então, a gente já escolheu, a gente vai resolvendo o domínio do tempo, a gente tem que... Primeira coisa que a gente faz, né, geralmente problema de eletromagnetismo, é dar uma olhada na geometria e fazer algumas configurações de simetria. Primeiro que a gente percebe, mesmo que a gente for simular um cilindro, a gente não está interessado no que acontece na direção Z. A gente vai querer os modos que eles ficam confinados aqui na direção azimutal, sem se propagar na direção Z. Então, a gente tem um problema independente da coordenada Z, e a gente pode fazer em 2D. Isso é bom para métodos computacionais, porque geralmente eles são caros, computacionalmente caros, é difícil resolver as equações de Maxwell. Então, se você conseguir reduzir o problema em 3D para um 2D, você tem um ganho muito grande de tempo na sua simulação. A gente vai utilizar coordenadas cilíndricas, e a gente vai fazer simplesmente então, duas regiões. Então, a gente vai ter uma região circular aqui, que seria um corte transversal desse cilindro com índice de refração N1, e em volta, pode ser o ar, seria o índice N2. Como a gente está em 2D, a gente também pode ainda fazer uma outra hipótese, que a gente pode trabalhar em modos TM-TE, transversal magnético e elétrico. No caso, a gente vai trabalhar com os magnéticos, por simplicidade, porque a análise é toda a mesma, mas, enfim.
Essa análise é o seguinte, a gente supõe, então, que a gente vai ter a componente Z do campo elétrico zero. Se a gente impor isso, a gente, a partir das equações de Maxwell, a gente vai ter uma igualdade que é essa, que é uma componente Z que vai ser igual ao vetor campo elétrico. Então, significa que nessa hipótese, a gente só vai ter a componente Z do vetor campo elétrico. E melhor ainda, as outras componentes que sobraram do campo magnético, elas vão ser dadas em função da componente E do vetor campo elétrico. Enfim, o resumo disso tudo é que nessa hipótese, a gente só precisa resolver para a componente Z do campo elétrico. E, para o outro caso, que é o TE, a gente só precisaria resolver para a componente H, para a componente Z do campo magnético. Então, a gente reduz um problema que era, a princípio, 2 campos de 3 vetores cada um, para um vetor de cada campo. Então, isso também já simplifica bastante o problema e a análise. Bom, em seguida, a gente tem que agora determinar as propriedades do material. Eu peguei aqui nessa equação mestra, e eu só explicitei aqui o que seriam as propriedades do material, né? Que é a permissividade, a permeabilidade e a condutividade aqui. Num caso geral, essas coisas, essas propriedades podem ser tensores, se o material for anisotrópico, elas podem ter dependência da frequência, se o material tiver dispersão, eles podem ser complexos aqui, no caso do Epson, que seria uma absorção ou um ganho. O programa dá conta de tudo isso. Mas, no caso aqui, a gente está no caso mais simples possível, o material não é magnético, aqui é 1, a gente está num dielétrico perfeito, isso daqui é aproximadamente 0, e o índice de refração, o Epson, no caso, a gente só vai ter 2 regiões. Ele vai ter o N1 aqui, o N2 aqui, e dentro dessas regiões eles vão ser constantes e anisotrópicos. E por fim, a gente precisa definir também as condições de contorno. Tem a condição do eletromagnetismo aqui na fronteira entre os índices de refração, que o programa vai dar conta dela automaticamente, e a gente quer também um campo que seja confinado no ressonador. Quer dizer, muito longe do nosso cilindro, a gente quer que esse campo vá a 0. Para isso ficar bem explícito no nosso programa, e a gente não ter também que fazer um domínio infinito, a gente coloca essa camada artificial, que é a Perfect Match Layer. Isso já vem implementado no programa, mas que é uma camada artificial que ela vai absorver a radiação sem refletir. Então, assim, não existe material assim, funciona para todos os comprimentos de onda, mas isso é um recurso do computador para a gente conseguir truncar a nossa simulação. Enfim, com tudo isso definido, aqui o software vai resolver agora, por métodos numéricos, que é o método de elementos finitos, essa equação diferencial. Então, está todos os parâmetros setados, ele vai resolver para esse campo elétrico aqui. Eu não vou falar muito do método, porque é uma área à parte, essa coisa de cálculos numéricos em elementos finitos, mas o que o programa vai fazer, basicamente, é discretizar o nosso domínio nesses elementos finitos, ele já faz isso automaticamente, e para cada ponto, ele vai aproximar por soluções de baixa ordem. Então, assim, ele vai resolver o problema para a gente, vai resolver para o campo elétrico. Bom, eu vou comentar um pouco da solução analítica, porque ajuda a gente a ter uma percepção melhor do problema. Rapidinho aqui, só para os passos que a gente faz, a gente não vai ter carga, não vai ter meio magnético, então isso aqui vai ser 1, aqui vai ser 0. A gente usa uma identidade vetorial nessa equação, a gente chega na equação de Helmholtz, em coordenadas cilíndricas, que já existe solução, que são as funções de Bessel. Essas soluções, a gente vai reparar primeiro que a parte azimutal está separada e ela é dada como E elevado a IMφ. Então, na verdade, a gente tem um campo que ele se propaga na região azimutal. E para ele ficar confinado no ressonador, esse M tem que ser inteiro, que significa que essa onda ela tem que fechar durante uma volta no ressonador. Da mesma forma que as cavidades normais que a gente está acostumado, né, com o espelho. Então, os modos que vão casar dentro do ressonador são os que esse M vai ser um número inteiro. E quanto maior o M, mais rasante a luz vai andar e mais confinada ela vai estar. Então, para um M muito pequeno, o ângulo aqui ele vai se aproximando da normal. Então, o confinamento para o refluxão interna total vai se perdendo. E, por fim, a gente impondo as condições de contorno nas regiões dentro e fora, a gente chega numa equação transcendental, que ela vai ter também um conjunto discreto de soluções. E essas soluções, para cada uma delas, a gente vai aumentando a ordem radial do nosso campo. Então, a primeira solução vai representar um campo mais confinado na borda do nosso cilindro. A próxima solução já vai ser um campo um pouco mais confinado para dentro. E, assim sucessivamente, o campo vai ficando mais para dentro. E quanto maior essa ordem radial, também um pouco menos confinado o campo vai ser. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer nas simulações é o Eigenfrequency Study. Então, a gente vai resolver o problema como um problema de alto valor. Se a gente reparar aquela equação, já tirando a parte da condutividade, a gente tem um operador atuando em E,
que é igual a um alto valor também atuando em E. Então, se a gente resolver para esses altos valores, a gente acha as frequências que são as frequências de ressonância, são as autofrequências para essa estrutura, que são as frequências que vão ressonar. O software já faz isso, só que essas frequências, esses altos valores, eles são complexos. E essa parte imaginária da frequência, ela vai ser um fator de decaimento no campo. Então, o campo vai decair exponencialmente proporcional a esse fator, essa parte imaginária. O que a gente quer são os campos que ficam mais tempo dentro do ressonador. Então, a gente escolhe a opção do software, que é escolher os modos que têm a menor parte imaginária. E aqui também entra uma discussão rápida de fator de qualidade, né? Ele é definido como a energia que você tem dentro do ressonador, dividido pela energia que é dissipada por cada ciclo, por cada volta que ele dá. Então, quanto maior o fator de qualidade, mais tempo a luz fica lá. E é possível estimar esse fator de qualidade com as partes reais e imaginárias da frequência. Mas isso nas simulações não é muito usado, né? Porque esse fator de qualidade ele é subestimado nas simulações, porque a estrutura é perfeita. Então, geralmente, esse fator ele é tirado experimentalmente, porque os efeitos de rugosidade, imperfeições na estrutura, eles vão dominar na hora de determinar esse fator de qualidade. Bom, então, os primeiros resultados, o que eu fiz aqui foi pegar eu peguei 8 autofrequências, eu pedi para o programa resolver, aí ele só retorna, não é que ele retorna 4, mas elas são degeneradas, porque uma autofrequência é a luz propagando no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, então elas têm a mesma energia, a mesma frequência. Mas então deram 4 não degenerados. Aí aqui, só para comparar com o resultado analítico, eu fiz a conta e coloquei uma barrinha de erro aqui, não é na verdade uma barra de erro, né? Só para a gente estimar, é uma barra com uma largura de 1 nanômetro, só para a gente saber quanto que a solução da simulação está longe da analítica. A gente percebe que ela fica então menos de meio nanômetro. E está casando até tudo certo por enquanto, e aqui eu coloquei a ordem M que a gente tem da solução analítica e a ordem radial. Então, a gente percebe que eles estão concordando bem. Então, a gente tem as soluções muito próximas aqui nas frequências da simulação e da solução analítica e com os modos radiais que eram para ser. Então, primeiro ordem radial, segunda e terceira. Esses plots aqui são já da simulação. Bom, com isso, até agora a gente ainda não deu conta de como que a luz vai parar no ressonador. A gente só analisou quais modos que o ressonador comporta, quais modos ele ressoa. Tem várias estratégias para a gente acoplar a luz nesses ressonadores. O que a gente geralmente faz, que é muito comum, é acoplar com uma fibra ótica taper, que é uma fibra ótica que em algum ponto dela a gente estica ela bastante, porque a gente tem bastante onda evanescente em volta dessa região mais fina, e essa onda evanescente a gente aproxima o taper do ressonador e a luz passa por onda evanescente do taper para o ressonador. Para fazer isso, o software também ele já tem um recurso que é o Bonder Mode Analysis, que ele trabalha com portas. Então, aqui, nas duas extremidades do ressonador, a gente vai colocar uma porta aqui e uma porta aqui. O próprio software, por esse Bonder Mode Analysis, ele já vai achar o perfil transversal de campo elétrico que cabe e ele vai resolver para a constante de propagação. Que um exemplo só é fibra ótica, né? A gente resolve um modo transversal para fibra ótica e acha a constante de propagação. Então, ele já vai fazer isso automaticamente. E depois da simulação, ele já vai resolver para transmitância e reflexão e perdas nessas duas portas. E aqui é só o modelo computacional. Então, aqui, em azulzinho, a gente tem as regiões de índice de refração maior. Então, aqui seria como se fosse o taper e aqui o nosso ressonador. Em volta, por enquanto, é ar. Para fazer isso, tem uma outra aspecto aí da simulação que é importante comentar. Para a gente resolver a simulação, a gente tem que discretizar de forma que os elementos eles deem conta de resolver o comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, mais elementozinhos a gente vai ter que colocar. O que acontece? Se a gente tem uma estrutura dessa, que é algumas ordens de grandeza do comprimento de onda, a gente vai ter que fazer uma discretização muito grande, o que ocupa muita memória e deixa a simulação, às vezes ela pode ficar impraticável. Então, o software tem uma opção, que é esse bin envelopes, que ele faz uma suposição. Ele vai separar o campo elétrico entre um envelope, que oscila mais devagar, e uma exponencial com uma fase que oscila rápido. Essa fase, a gente entra como um chute para o software, e ele vai resolver para esse campo que oscila menos. Então, na verdade, o que ele vai resolver vai ser isso. A gente precisa dar um chute para essa fase, não precisa ser um chute muito acurado, mas quanto mais acurado, menos a gente tem que discretizar o domínio. Então, aqui fica só dois exemplos. Se a gente observar em cima, seria
a gente resolver a primeira equação que eu mostrei, sem nenhuma hipótese, a gente tem que fazer uma discretização muito maior. Aqui agora, com o bin envelopes, a gente já consegue resolver o problema de forma semelhante, com bem menos discretização. Isso aí tem um ganho muito grande no consumo de memória e de recursos do computador. Bom, enfim, eu rodei a simulação para um ressonador, acho que de 10 microns de raio, e a gente achou o que a gente esperava. Então, a transmitância, nessa parte do guia, ela decai nas frequências de ressonância do ressonador. E aqui em azul eu coloquei de novo as soluções analíticas. Então, elas concordam, né? Aqui são as primeiras ordens radiais, aqui aberto um pouquinho menos a segunda ordem radial. Mas é o que a gente observa. Então, parte da luz não vai atravessar a fibra, ela vai ficar confinada no ressonador. Bom, aí eu pensei, vamos especular como que a gente poderia usar esse ressonador, simular algumas aplicações. A primeira aplicação que eu pensei foi simular um sensor. O que acontece? Essas frequências de ressonância, elas vão ser sensíveis ao ambiente. Então, se a gente mudar o índice de refração do meio exterior, a gente vai deslocar, a gente espera, né, que desloque essas frequências de ressonância. E desloca o espectro que a gente observar na ponta da fibra. Bom, eu fiz essa simulação, mudando aqui na terceira casa decimal, o índice de refração do suposto ar, né, do material fora do nosso ressonador. A gente observa aqui que existe um deslocamento para a direita. Eu refiz a simulação agora pegando nos modos de segunda ordem, porque eles separam mais. Os modos de primeira ordem eles são mais fortes, mas separam menos. Eu refiz aqui com um pouco mais de resolução. E a gente observa isso. Então tá, a gente aumenta o comprimento de onda, a gente vê um deslocamento dos modos. Aí eu pensei, bom, vamos fazer então uma interpolação disso e ver quanto que a gente precisa, quanto uma separação de índice de refração leva a uma separação de comprimento de onda. Então a gente nota que a gente vai ter uma separação de 0,06 nanômetros para cada 10 a menos 3 de separação de índice de refração. Então, a gente pode ver que, bom, para sensor de gás, esse ressonador dificilmente vai funcionar, porque dificilmente a gente vai conseguir resolver isso em um espectrômetro. Mas, alguns trabalhos, eles fazem aplicação de sensor em água. O que acontece? A gente vai ter um índice de refração da água, que é 1,33, o contraste de índice de refração vai ser um pouco menor, e essa separação aumenta por causa disso. Então, eu fiz agora simulando em água, a gente também aqui, comparando a solução analítica, né? Então a gente tem o primeiro, os modos de primeira ordem, e na água, se a gente colocar a partir daqui, que é a água pura, 1,33, e variando aqui na segunda casa decimal, a gente consegue já uma separação de 2,72 nanômetros, para cada 0,1 de índice de refração. Então, isso já pode ser usado, por exemplo, para separar a água de algum álcool, ou de algum outro líquido, ou de perceber, talvez, como a gente vai diluindo um líquido. Então, essa é uma coisa interessante de usar a simulação. A gente consegue descartar uma hipótese, ver que ela, talvez para esse ambiente não vai funcionar, e a gente consegue pensar num desenho e já ter pelo menos uma ideia de como ele vai se comportar numa determinada aplicação. E uma outra aplicação que eu pensei é em filtro, né? Então, se a gente tiver o mesmo esquema que a gente estava antes, só colocar uma fibra ótica passiva aqui em cima, alguns comprimentos de onda que acoplarem, eles vão sair para cá. Então, a gente pode fazer um filtro olhando o espectro que sai nessa ponta dessa fibra ótica. Então, para algumas frequências de ressonância, a gente vai ter alguma transmitância nessa fibra ótica. Então, para as frequências que não acoplam no guia, não passa nada. Mas para algumas frequências, para as que acoplam mais fortemente, a gente vai ter essa frequência passando aqui nesse guia de cima. Aí agora eu pensei em também explorar uma outra feature aí do programa, que é os processos de otimização. Então agora, partir o contrário. Eu vou imaginar que eu não tenho um ressonador fixo, né, com os parâmetros fixos, eu quero explorar ele. Eu quero agora um parâmetro fixo aqui, eu quero produzir um ressonador tal que eu tenha a maior transmitância em 1550 nanômetros dessa fibra 3. Então eu jogo o espectro de banda larga aqui, eu quero essa estrutura de forma tal que eu tenha uma transmissão alta só em 1550 nanômetros. Para fazer isso, a gente usa os processos de otimização. O programa tem vários, o que eu usei foi o método de Needle-Med, que ele basicamente vai aproximando assim a função. Ele vai fazendo um triângulo, é um algoritmo computacional, e ele vai chegar num ponto de mínimo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma função que é 1 menos a transmitância do guia 3. Então, quando ela for 0, quer dizer que está toda a transmitância no guia 3. Quando ela for 1, quer dizer que não está transmitindo nada no guia 3. Então, o que eu quero? Que essa função seja 0, para maximizar a transmitância no guia 3. E eu fiz essa função em 2 parâmetros.
Um que é a largura do ressonador, o raio dele, e esse L, que seria a largura dele, que seria... porque aqui, na verdade, é ar, né? É um cilindro. Então, esse L seria a largura do cilindro. Quão estreito ou quão largo seria essa região aqui com índice de refração maior. E a gente roda o processo de otimização e a gente chega em alguns parâmetros ótimos, que a gente vai ter um pico de transmitância na porta 3, que é o que a gente queria, e praticamente nenhuma transmitância na porta 1. Então, aqui a gente vê o plot. Tem que olhar com um certo jeito, porque, na verdade, aqui entra a luz, aqui o campo é praticamente zero, aqui o campo é praticamente igual aqui, e no ressonador é muito forte, porque em um estado estacionário vai ter muito mais luz no ressonador, né? Ela vai estar concentrando a luz. Mas, enfim, com o processo de otimização, a gente consegue achar os parâmetros otimizados que chegam no que a gente queria, que é a transmissão nesse pico de 550. E aí, só uma outra coisa que eu testei esses dias, geralmente algumas pessoas gostam, eu particularmente prefiro, em alguns momentos, trabalhar com uma interface, uma linguagem de programação. Eu acho que as interface gráfica, para ficar clicando em tudo, para algumas coisas não dá muito certo. E o console oferece uma interface com MATLAB. Então, dá para a gente, por exemplo, construir um script que ele já faz a simulação, já faz a otimização e depois já plota o espectro automaticamente, e ainda a gente consegue fazer um script que ele vai colocando uma densidade de pontos maior aqui só na região que tem o pico, né? Porque aqui é tudo praticamente zero, não precisa ficar uma resolução muito grande de pontos. Então a gente faz os pontos só aqui para resolver esse pico e a gente consegue fazer um scriptzinho fácil para isso. Então tem algumas facilidades. E é só de curiosidade, os parâmetros que a gente chegou foi 14 microns aproximadamente e 3,2 microns a largura do cilindro. E aí, só para finalizar, deixa eu uma parte mais... eu peguei e fiz alguma comparação com experimentos, porque eu tirei esses experimentos, esses resultados da simulação, da dissertação da Natália. Para quem não conhece, a Natália ela fez toda a pós-graduação dela aqui na fotônica, né? Ela trabalhou bastante com esses microresonadores, ela construiu, acoplou luz em tudo. Agora ela está fazendo pós-doc na Unicamp. Mas eu peguei a dissertação dela, peguei alguns resultados, peguei os parâmetros, simulei e tentei comparar. E aí tem algumas coisas que dá para a gente comentar. Primeiro que aqui no eixo Y ele está arbitrário. O que eu estou preocupado aqui é no formato das transmitâncias, né? Mas a gente vê que no experimento real o espectro é bem mais largo, porque são essas perdas da estrutura. A estrutura tem uma imperfeição, ela vai perder. Isso alarga o espectro. Tanto que aqui, de acordo com a simulação, teriam 2 modos radiais aqui convoluídos, né, que a gente não consegue resolver. E aí eu fiz uma simulação, mas isso eu fiz muito pouco ainda, que é uma simulação com perda. Então eu tentei colocar um índice de refração imaginário para simular alguma absorção do material e ver como esse espectro se comporta. A gente observa que ele alarga, de fato, a gente perde a resolução já desses 2 pontos, e ele fica mais ou menos parecido com o espectro experimental. Então, assim, isso foi... só uma comparação, para a gente ver, tá, mas será que isso daí que a gente está vendo teria... Como que se comportaria comparando com o experimento? E a gente vê que dá para a gente tirar algumas informações, sim, ele não fica longe do experimento. Bom, as referências que eu peguei são essas, né? Muito da dissertação da Natália, alguns artigos que trabalham com fazer revisão de Springer modes e sensores, e a documentação do console. E é isso, gente. Obrigado.